Olá, boa noite para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia. Ok, já sabemos que estamos aqui on. Daqui por nada vamos entrar em contacto com a nossa entrevistada, que na prática mais do que uma entrevista é uma conversa que se pretende. Boa noite desde a Albergaria, boa noite. Não tenho a impressão que a Inês, que é de onde a Inês? Da Mortosa? Não, ou estou a fazer confusão. Bem, está aqui também o Brasil, o Rio de Janeiro. Olá, Zé Luís, boa noite. Para aí é mais boa tarde, se calhar, digo eu. E, portanto, ora bem, eu estou... ora bem, o melhor se calhar mesmo é pôr já aqui. Eu só estou aqui a ver de facto se isto está tudo operacional, se está tudo a sair. Boa noite, Paradela, Cátia Figueiredo, Olívia. Olívia, estás na França? Não. Estás na França? Diz-me lá. José Tomás, e a Inês que é de Partilhó, bem parecia que era daquelas bandas. Ora, muito bem. Boa noite desde a Redonda de Valongo, muito bem. Ora bem, eu se calhar eu vou de facto aqui chamar de Aveiro, se calhar vou chamar de Angeja também o José Tomás. Ora bem, boa noite da Guarda de Baixo. Ora bem, isto se calhar uma pessoa não pode estar sempre a dizer boa noite, senão de facto estamos a ser pouco originais. Então, mas para uma cara mais linda do que a minha, eu vou aqui a ver se temos aqui tudo em ordem. Aqui, ora, cá está aqui a nossa convidada. Aqui a boa nossa noite. Convidada. Olá, Carla. Estás nervosa, não? Está tudo bem, acho que vai correr bem. Vai, isto é tudo gente boa, desculpa se me engano. Ora bem, ok. Vou só pôr aqui para aqueles que porventura possam entrarem e que de facto... Ora bem, isto, ok. Deixa-me pôr aqui o nome que é para as pessoas saberem do que é que estamos a falar. Então, mais uma vez, e agora para para os 59, 62 que neste momento estão aqui na nossa companhia. Um obrigado também a todos aqueles que de facto passaram pela minha história e foram cerca de 1.300. Sejam bem-vindos aqui, de facto, a esta primeira entrevista, a esta primeira conversa. Na prática é uma coisa muito simples. Eu achei de facto que seria interessante ter uma conversa aqui com a Carla, como eu tive a ocasião de explicar. A Carla é de uma localidade, de uma aldeiazinha chamada Oronha. Já agora, eu que sei o alfabeto da rádio, Oronha de Oscar, Rómeo, Oscar, November, Hotel e Eco. Oronha, da paróquia de Espinhel, é uma acólita dessa mesma paróquia, só que de facto, portanto, como é que lhe hei de dizer? Tem 20 e poucos, pela amostra junta, tem 20 e poucos, com certeza, se ela quiser depois pronunciar-se, não quero ser condenado por estar a revelar a idade das senhoras. Ela não é uma senhora, mas é de facto ainda uma menina que, no entanto, é senhora também. E, portanto, sejam todos bem-vindos. Esta conversa era para ser tida na altura em que ela estava, de facto, na China. Só que, de facto, a distância, o desfazamento... bem, a gente já lá vai. Oh, Carla, boa noite. Se eu te pedisse para aquele pessoal que está aqui que não te conhece, os dados do cartão de cidadão, eu estou a falar figuradamente, como é que tu te apresentarias?
Em português? Sim, então. Daqui a pouco vou-te perguntar em chinês. Ok, então, boa noite a todos. O meu nome é Carla Melo, eu tenho 24 anos, posso dizer. Sou, como o Sr. Padre Júlio mencionou, de uma aldeia muito pequena chamada Oronho, e estive a estudar na China, tenho agora o mestrado, e estou aqui hoje convosco então para vos dar algumas informações e contar algumas experiências e histórias interessantes sobre o meu tempo na China. E também, muito importante, sou acólita do Sr. Padre Júlio, da paróquia de Espinhel, há mais de 10 anos. Por isso nós já nos conhecemos bastante bem e por isso é um grande prazer e uma grande honra estar hoje aqui com ele e fazer o meu melhor para tornar esta entrevista interessante e informativa para todos vós. Muito obrigada. Muito bem. Houve esta coisa que tu estavas a dizer, porquê a China? Bem, na verdade... Tu era para o mestrado, não é? Não sei se tem exatamente. Uma coisa... Então, quando eu entrei na licenciatura em Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, há uns anos atrás, eu comecei a desenvolver um grande interesse sobre a Ásia, muito por uma professora em específico que me foi acompanhando durante a minha licenciatura e também porque na Universidade de Coimbra há muitos estudantes estrangeiros e eu comecei a fazer alguns amigos do Japão, da China, da Coreia do Sul. Então, eu sempre tive muito interesse nessas zonas em específico. Rapidamente comecei... Os amigos que tu ias fazendo aqui em Portugal ou lá? Aqui em Portugal. Aqui em Portugal. Ainda quando eu comecei a estudar a licenciatura há uns anos atrás. Durante essa altura eu comecei a desenvolver algum trabalho sobre a China e quando acabei a licenciatura os professores queriam que eu fosse logo para a China fazer o mestrado, porque obviamente quando começa a estudar sobre um país, independentemente seja a língua, cultura, política, no meu caso, faz muito mais sentido ter uma experiência lá do que continuar a estudar aqui, não é? É a mesma coisa se trabalhar numa construção de algum edifício. Se não for lá e não vir com os seus olhos, não tem a plena noção, por muito que tenha desenhado o projeto em casa numa secretária. É exatamente a mesma lógica. Assim sendo, eu trabalhei 2 anos, estudei um bocadinho de chinês e depois, então, no ano passado, em agosto, no dia 24, cheguei à China cheia de expectativas e então para realizar os estudos de mestrado, que seria uma continuação do trabalho que eu já comecei a desenvolver durante a licenciatura. E houve assim alguma coisa em particular assim que tenha fascinado, ser a cultura diferente, sei lá? Então, quando eu estava em Coimbra e comecei a conviver com todos estes colegas diferentes, eles ensinaram muitas coisas sobre a cultura. E uma coisa que eu gosto muito na cultura chinesa, primeiro, é a culinária e a maneira como eles levam e comem e jantam uns com os outros. É muita ideia de partilhar, tem vários pratos na mesa e partilha com toda a gente e conversa. E também, à medida que eu fui conhecendo os meus colegas chineses, eu fui percebendo que a cultura chinesa é uma cultura de lealdade, ou seja, se ajudar um chinês, em qualquer altura da sua vida que for, em qualquer lado que for, ele nunca vai esquecer essa ajuda que lhe providenciou e se mais tarde for à China, terá sempre esse amigo à sua espera. E se nós olharmos para a cultura portuguesa, as coisas não funcionam tão bem assim, ou cultura europeia no geral. Então eu fiquei muito fascinada sobre isso e desde sempre pensei, não, eu tenho que ir lá à China, tenho que experienciar isto com os meus próprios olhos, ver as coisas à minha maneira e ver então se isto é verdade ou não. E acabou por ser verdade. No dia 24, quando eu cheguei a Pequim, tinha amigos à espera nessa noite. Também fui conhecer os pais, levaram-me a um restaurante de Beijing Duck, de pato de Pequim, super popular e foi assim uma entrada em grande na China, que eu acho que se fosse aqui na Europa ninguém se ia dar ao trabalho de ir buscar alguém ao aeroporto e todas essas coisas. Ao mesmo tempo, eu também sempre tive muito interesse em línguas asiáticas, eu já tinha estudado japonês, um bocadinho de coreano, então faltava obviamente também dar uma espreitadela na língua chinesa e então também foi esse o meu objetivo em ir para lá, para tentar aprender mais uma língua, que é sempre importante. Sim, mas a língua que tu utilizas aí lá na China, quando lá estavas, era o inglês. Exatamente, porque os estudos de mestrado são estudos bastante complicados. As coisas que têm que ler, têm que escrever a dissertação,
Daí que é muito difícil nós conseguirmos, num curto espaço de tempo, ganharmos proficiência suficiente na língua chinesa, que é uma língua bastante complicada, para conseguir fazer todas essas coisas. Daí que a língua usada em grande parte das aulas e nos textos e na escrita dos trabalhos foi sempre em inglês. Mas obviamente que eu também tinha aulas chinesas e estava na China. Se eu queria resolver algum problema, falar bem, falar mal, eu podia pedir ajuda aos amigos chineses, mas obviamente que houve sempre circunstâncias em que eu tive que falar o meu pobre chinês e esperar pelo melhor e usar a língua gestual que toda a gente entende. Ora bem, tem paciência tu agora, então vais fazer aqui a tua apresentação, pode até acontecer que algum amigo chinês esteja aí ou que possa ter conhecimento. Se eu te pedisse, e toma atenção, porque eu depois quero que tu digas em português aquilo que tu vais dizer em chinês, que é para não me enganares. Ai, meu Deus. Não, então, como é que tu farias, portanto, a tua apresentação daquilo que é mais básico em chinês? Ok, então eu primeiro vou dizer em chinês e depois digo em português. Em português. Então, 大家好，我是 Carla， 我的中国的名字是罗子涵，我是一个葡萄牙人，我是24岁，很高兴认识你。Então, em português, eu disse que o meu nome era Carla, que o meu nome em chinês era Luo Zihan, que era portuguesa, que tinha 24 anos e que tinha muito prazer em conhecer-vos e estar a falar convosco. Então, mas o que é que tu estavas farta de falar em wash? O que é wash? Wo, eu. Wo. E shi é eu sou. É o verbo ser. Wash, wash. Sim. Quer experimentar assim, o padre? Diz-me uma coisa, eu não sei, mas isso talvez me possas informar. Não sei se é o chinês, se é o japonês, em que a forma como se fala varia com o tom. Não sei se me faço entender. Em chinês. Para aprender a língua chinesa tem 5 tons diferentes, que é a coisa mais estranha de se aprender. Claro. Porque nós aprendemos com a letra A, que é mais fácil, e nós temos 5 maneiras diferentes. Primeiro, A, depois A, depois A e depois A. Então, quer dizer coisas diferentes. Exatamente. Então, sempre que nós temos a falar, às vezes as palavras são escritas da mesma maneira, com os mesmos caracteres, mas é a pronúncia, se faz o A, que altera completamente o sentido das coisas. Em japonês e em coreano também existem esses tons, só que não são tão difíceis como é na língua chinesa. É assim uma coisa complicada. Pode-se dizer, mas quer dizer, tu és capaz, apesar de... Tu, quanto tempo é que estiveste lá na China, em Pequim? Um ano. Um ano? Mas isso não é difícil, essa história da língua. Diz-me só uma coisa, são várias, quando estamos a falar com pessoas interessantes, realmente uma pessoa fica sem saber o que é que há de perguntar, e é um batalhão mas quando se trata, é a língua chinesa que se diz, ou mandarim, ou são coisas diferentes? Pode dizer mandarim. Tanto mandarim como língua chinesa estão os dois corretos. Só que se diz língua chinesa, tem que enquadrar todas as outras sublínguas, ou como é que se diz? Oh, cantões e tal, e não sei o quê, o cantão, não é? Sim. Exatamente, o cantonês, e depois há minorias étnicas e cada uma delas tem uma língua diferente. As que já são mais perto da Ásia Central já falam assim uma coisa misturada com o árabe. Extremamente complicado. Por isso eu diria para usar mandarim, que assim é esclarecedor do que é que estamos a falar. Muito bem. Antes de entrarmos na China propriamente, digo eu agora, na conversa da China, como é que é a China, como é que é o Pequim, o que é que te impressionou mais, o que é que não te impressionou, porque isto estás à vontade de me interromper, até porque acho que isso é por causa disso que neste momento estes 75 e eles não desgrudam, o que é muito bom sinal, significa que realmente estão a achar que tu és muito interessante, e de facto és, além de que diga de passagem, e agora até com um penteado mesmo à chinesinha, estás aí de facto a matar. Mas como é que eu estava a dizer? Tu na China,
devia ser muito complicado matar saudades, não? Porque estamos a falar de um desfazamento brutal, não é? Quantas horas é que são mesmo? Então são 8 horas de diferença de Portugal à China. 8 horas de diferença. Então, 8 horas para falar com eles era muito complicado, não? Alguém tinha que estar para se levantar e outro para se deitar, não? Pois. Exatamente. Então, desde o início, antes mesmo de eu ir para a China, porque estamos a falar da China, um país comunista, ou seja, o governo intervém um pouquinho mais na vida das pessoas e na liberdade e no acesso à informação. É um país onde nós não podemos usar, por exemplo, Facebook ou Instagram ou mesmo Gmail de uma maneira tão natural como nós fazemos aqui na Europa, nos países western, nos países ocidentais, pelo que eu achei que a melhor maneira de eu conseguir ter os meus pais a falar comigo foi ensinar-lhes a usar uma aplicação chinesa de antemão, e depois foi a partir daí que sempre que eu ia, quando eu cheguei lá, que os meus pais, ou eles acordavam mais cedo, ou eu ficava à espera deles, e foi assim uma ginástica muito grande para nós conseguirmos conversar. Mas obviamente que ainda assim, durante o dia, eu ia-lhes mandando fotos, mensagens de voz, e olha, íamos tentando falar da melhor maneira possível. Está aqui o Paulo Ferreira dos Santos, porque isto também é interativo, não é? Tenho o meu filho que neste momento aprende o mandarim. A entrevistada acha que há horizontes para o futuro neste intercâmbio de nacionalidades? Completamente. É uma excelente ideia e é ótimo que o filho do Sr. Paulo esteja a aprender mandarim, porque é um país que, como nós sabemos, apesar de todas as críticas que lhe possam estar a ser dadas, oferece imensas oportunidades. O seu filho, no seu país, se conseguir falar bem a língua chinesa, rapidamente pode ir para a China, arranjar algum emprego de tradução, trabalhar em alguma empresa ainda no seu país de origem que tenha contactos com a China, é uma mais-valia. Estamos a falar de mandarim, uma língua muito complicada, daí que se houver alguém capaz de a conseguir falar com alguma rapidez e proficiência, é ótimo. Por isso, sem dúvida, eu acho que sim. Mas há aqui uma coisa, Carla, mas estamos a falar de uma ditadura. Não. Estamos a falar de um governo comunista que, efetivamente, como eu disse, tem muito controle sobre a vida e as liberdades das pessoas, contrariamente ao que acontece aqui na Europa e na América e tudo mais. Sim, estamos a falar de um país comunista e que, obviamente, que antes de irmos para lá, temos de ter noção disso. Vamos sair para uma coisa diferente, vamos sair para uma coisa nova. Daí que eu digo sempre que a China não é para quem quer, mas é para quem pode, porque tem realmente de ter uma mente muito aberta e está preparado para assistir a coisas e para ver algumas das suas liberdades colocadas em causa. Aquelas coisas muito básicas que nós achamos sempre que temos como garantidas, chegamos lá e podemos ter algum choque cultural. Mas faz parte da experiência. E a questão é, apesar de ser um país comunista, temos que ter em conta que é um país com 1,6 bilhões de pessoas. Provavelmente a melhor estratégia, a melhor ideologia política que pode ser usada para manter tanta gente em controlo é efetivamente um regime comunista assim um bocadinho mais duro. Também temos que ter isso em mente, não é? Mas, de qualquer dos modos, tu, por exemplo, onde é que tu sentiste um bocadinho, estou a mexer um pouquinho aqui no meu bolso, salvo seja, onde é que sentiste que a tua liberdade estava assim, subrepticiamente, que alguém estava a mexer com ela? Ou achas que isso não é assim tão sensível e só com o tempo é que a gente dá conta que já alguém que meteu a mão ao bolso, salvo seja? Olha, Sr. Padre, na verdade, quando eu cheguei à China, tudo parecia ótimo. Sim, eu não podia entrar no Facebook da maneira legal, mas há sempre uma maneira de dar a volta à questão. Sim, às vezes eu sabia que não podia fazer certas coisas que podia fazer aqui em Portugal, mas não é nada de muito grave. A primeira vez que eu senti que as minhas liberdades estavam a ser postas em causa foi efetivamente com o irromper do Covid, da pandemia. Porque aí eu estive 7 meses fechada num quarto, num dormitório, desde o início da pandemia lá na China, até quando as coisas já estavam bastante melhores, e eu queria sair, eu queria respostas, eu queria saber o que é que estava a acontecer e nunca obtive qualquer informação. Era um desespero total e
foi a primeira vez que, enquanto estrangeira, em terra chinesa, eu me senti mesmo uma estrangeira. Mesmo alguém que não devia de estar ali, mesmo alguém que era um incómodo para alguém lidar com. Mesmo alguém que não tinha o direito tão básico de poder sair das portas do dormitório, ir ao banco, ir ao médico, ir à farmácia. Todas essas coisas. E estavas sozinha mesmo, sem colegas, nem nada? É assim, Sr. Padre. O Sr. Padre conhece-me, eu não sou a pessoa com mais amigos do mundo. Então, o que aconteceu quando eu cheguei à China foi que grande parte dos meus amigos chineses estavam fora da universidade, porque já são pessoas da minha idade, grande parte deles já estão a trabalhar. E as pessoas que eu tinha dentro do campus, que eram minhas amigas, os meus colegas de turma, os dois mais próximos, mal irrompeu a pandemia, voltaram para os seus países. Pelo que sim, eu acabei por ficar sozinha no campus, dentro de um quarto, porque obviamente que com o irromper da pandemia, 2 pessoas num quarto estava fora de questão, aumentava o perigo de contágio, e eu acabei por ficar então sozinha durante todo esse tempo no quarto, a questionar muitas coisas e a tentar fazer a dissertação. Deixa-me que eu diga uma pergunta, que eu te faça uma pergunta meio indiscreta. Chegaste a chorar? Sim, Sr. Padre, muitas vezes, obviamente. Porque a questão é... Sim. Nem foi tantas... Nem sei como explicar, porque a questão é... Obviamente que eu ia ver nas notícias e este ano não está a ser fácil para ninguém. E eu também não me sentia no direito de estar... Ai, meu Deus, só a mim é que isto está a acontecer. Porquê? Mas obviamente que cada dia é um dia diferente, cada dia acordo a pensar numa coisa diferente. E houve alturas em que, sim, eu tinha saudades da minha família, tinha saudades de estar em Portugal e de conseguir falar português e resolver a minha vida. Tinha saudades de ter uma vida normal, nomeadamente quando eu comecei a ver as pessoas, até mesmo aqui em Portugal, a começar a ter uma vida normal, ou pessoas, os meus colegas na China. Então, sim, chorei várias vezes, questionei muitas coisas, não foi um período muito fácil a nível de saúde mental, e eu agora estou a ter as repercussões todas. Não foi fácil, não. Chorei sim, muitas vezes. Quando falava com os meus pais, quando falava com a minha avó, muitas vezes. E eles também, se calhar, também era chorar um de cada lado, digo eu. A dada altura era um teatro, Sr. Padre, que nós íamos estar das duas partes um bocadinho mal, mas quando nós ligávamos a câmera, exatamente como eu estou consigo, era sempre: olá, está tudo bem? Eu, sim, está tudo bem. E manter assim um sorriso assim meio estranho na cara e depois, ok, contar aquelas novidades. Então, e tu? Eu não tinha nada para contar, eu estava toda a semana fechada no quarto, eu não tinha nada para te dizer. Então, sim, olha, então falamos já amanhã. Desligar a chamada, chorar. Mas deve ser complicado, Mas, lá, já que estás a falar nesta história do Covid, essa história meteu-te medo, não? Ou nem por isso? Ou tu não tinhas a exata dimensão do problema? Mesmo que tenha surgido daí, dizem. Pois, essa é uma questão. Obviamente que os primeiros casos e onde começou o primeiro grande surto foi na China, mas agora estão a haver cada vez mais estudos que estão a questionar efetivamente onde é que começou, se foi criada em laboratório ou se foi algo que apareceu. Sobre isso nós não temos ainda uma resposta exata. Por isso, obviamente que eu percebo o porquê das pessoas dizerem é um vírus da China, mas vamos ter calma com o preconceito que não é nada bom nesta história. No meu caso em específico, eu não sei se chegou a ser notícia aqui em Portugal, mas nós, por exemplo, em novembro, já começaram a surgir algumas notícias na China que estavam a aparecer algumas pessoas com uma constipação estranha em Wuhan, onde começou, naquela cidade. E desde essa altura que o governo começou logo a tomar algumas medidas, mas ele não avisou o público. Eu não sei se as pessoas estão cientes, mas quando o vírus irrompeu na China, foi na altura de uma grande celebração, que é o Ano Novo Chinês, que é a única altura do ano em que toda a gente vai de encontro às suas famílias para celebrar então um novo ano. Estamos a falar numa proporção em que há 20 milhões de pessoas por dia a usar transportes públicos para viajar para as suas terras natais, das grandes cidades para o resto da China. Como o governo não avisou de antemão que a coisa estava a ficar séria, todas essas pessoas, eu incluída, viajámos para outros sítios sem saber. E foi aí que
o vírus espalhou muito rapidamente. E quando então o governo chinês percebeu que a coisa estava séria e que efetivamente tinha que avisar não só a China, mas também o resto do mundo, já foi tarde. Já havia chineses a viajar para a Europa, pessoas da Europa a vir para a China, dentro da China, pessoas andavam de um lado para o outro, o que obviamente fez com que fosse praticamente impossível as coisas serem controladas desde o início. Quando as notícias começaram a ficar sérias, eu estava com uma colega portuguesa que me foi visitar nessa altura a Pequim. Nós estávamos na casa de um dos nossos amigos chineses com a família dele, para essa grande celebração. E eu lembro-me de ver as notícias e pensar, meu Deus, está a acontecer alguma coisa, mas eu estou na China, isto daqui a uns meses vai correr tudo bem. Eu estava tão enganada, senhor padre. Depois dessa celebração, nessa província que já fazia fronteira com a Coreia do Norte e com a Rússia, então era assim mais fria, mais para o norte, eu voltei para Pequim. Era suposto eu ter ido viajar para a Coreia do Sul e mais alguns países ali à volta para ter as minhas férias de inverno. Foi tudo cancelado. Eu entrei no dormitório no dia 4 de fevereiro e só saí do dormitório no dia 31 de julho. Ok. Ok. Como é que é? De fevereiro até julho? Não. De fevereiro até julho. E tu sozinha no dormitório? Sim. Rita. Ri para não chorar, senhor padre. Sim. Poxa vida, pá. Obviamente que eu tive aulas, então as aulas iam... A vida aulas não parou. por vídeo, não é? Claro. Exatamente, mas ao mesmo tempo era uma maneira de eu me manter distraída, porque tinha trabalhos e estava... Pronto. As aulas acabaram em maio. Só tinha que depois escrever a dissertação. Escrever uma dissertação de mestrado é por si só já uma experiência ligeiramente traumática. Escrever uma dissertação fechada num quarto, sem acesso à biblioteca, sem acesso a um café, sem amigos, é assim questionar muitas coisas e ter uma grande vontade de saltar pela janela às vezes e uma raiva e uma dúvida e uma irritação tremendas. Foi assim uma coisa... Uma experiência, assim que eu gosto de chamar, a minha experiência, porque realmente, olha, foi... Também chamaste os nomes a Deus, foi? Não, senhor padre. Não, tu está à vontade. Eu disse muitas vezes, oh meu Deus, e em inglês, oh my God, mas eu tentei não cometer nenhum pecado, porque eu acho que era boa ideia eu estar nessa altura amiga de Deus e muitas vezes me virei para ele e muitas vezes questionei e muitas vezes assisti a algumas das suas missas para tentar ter algum conforto e algum sentimento de pertença e de familiaridade, porque a dada altura eu passava dias sem falar com ninguém e nós somos humanos, somos seres sociais. Se nós não temos a hipótese de conversar com ninguém, nós perdemos também essa capacidade. Olha, comecei a falar sozinha muitas vezes, o que não é um bom sinal agora que eu penso. Como é que é dizer aqui? Não sei, se calhar até podemos ir avançando no que tem a ver um pouquinho, se calhar, tu como acólita, pois obviamente que aí as igrejas não são a pontapé, e mesmo que sejam também, isto é muito complicado, até porque há igrejas oficiais e igrejas que não são oficiais, igrejas que estão são a favor, são, digamos, aprovadas pelo regime, e outras que são clandestinas quase, porque o que é que tu apreendeste disso? Então, vamos começar pelo início, que eu acho que é importante as pessoas saberem como é que as coisas funcionam antes de haver qualquer tipo de juízo de valor. A partir do momento em que é um governo comunista, parte-se do princípio que a única ideologia que pode ser aceite por toda a gente é a ideologia comunista, certo? Assim sendo, qualquer outro tipo de ideologia, tanto seja política, filosófica ou de religião, tende a ser não aceite pelo governo, porque há sempre aquela coisa, se as pessoas acreditam numa coisa diferente sem ser esta ideologia e este governo, poderá haver um risco de uma revolução, poderá haver um risco de uma queda do Estado ou alguma coisa do género. Assim sendo, no caso da China, obviamente, havendo tanta gente e havendo tanta influência a entrar na China,
durante o século XX e tudo mais, as religiões existem. Protestante, católica cristã e também todas aquelas religiões asiáticas, budismo, daoísmo, confucionismo e tudo mais. O que acontece é o seguinte, no que eu aprendi relativamente a protestante e católico cristão, as igrejas, se querem funcionar, têm que se inscrever e têm que receber uma aceitação formal por parte do governo. Assim sendo, se quiser garantir que vai a uma Eucaristia sem lhe acontecer nada, por exemplo, ser preso e, no meu caso, ser expulsa do país se fosse uma organização ou uma igreja ilegal, é garantir que nós encontramos todas aquelas que são formais e aceitadas pelo governo. No meu caso, como eu vivia em Pequim, a capital, e uma cidade cosmopolita com 20 milhões de pessoas, obviamente tem que haver lá algum católico cristão, algum protestante, havia lá montes de estrangeiros, e nomeadamente missa ao domingo, de Natal, de Páscoa, tinham que acontecer. Assim sendo, mal eu cheguei a Pequim, eu tentei logo procurar a informação com, na altura, a minha colega italiana, que também cresceu católica cristã, e nós encontramos uma igreja que era oficial, que tinha um padre italiano e que ele ia rezando missas, não com muita frequência, mas quando ele conseguia essa aprovação por parte do governo. Há uns anos atrás, ele conseguia fazer missas praticamente todos os domingos. Com a entrada deste último presidente, o Xi Jinping, ele é muito mais controlador, vamos dizer assim, então as Eucaristias aconteciam só na altura do Natal e na altura da Páscoa. Eu consegui ir à do Natal, e ainda estava tudo normal no mundo nessa altura. Foi à Eucaristia do dia 25, que foi uma experiência muito interessante, devo dizer, porque foi a primeira vez que eu vi tantos estrangeiros, foi a primeira vez desde agosto que eu dei o beijinho da paz, que rezei o Pai Nosso em inglês, o que também por si só é uma experiência muito interessante, que cantei músicas, que dei as mãos, que comunguei, e foi... Na verdade, eu e a minha colega emocionámos, porque tanto por uma como para outra o Natal era estar com a família, ir à Eucaristia de domingo e estar lá só com a minha colega, rodeada de chineses. Foi assim, foi a primeira vez que eu senti saudades de casa e então eu fiquei emocionada por cantar as músicas e por me lembrar também do meu trabalho enquanto acólita e foi assim uma experiência emocionante. Mais tarde, a minha ideia era contactar esse padre italiano, e perguntar se ele precisava dos meus serviços enquanto acólita, não só para participar na Eucaristia, mas se fosse precisar alguma coisa na igreja, contactar com o governo, fazer alguma coisa. Só que, entretanto, começou o Covid e já não consegui ir à celebração da Páscoa. Acho que nem sequer aconteceu, a igreja deve ter fechado, porque fechou tudo na China, tudo o que era para juntar as pessoas, tal como está a acontecer aqui. E eu acabei por não conseguir o contacto daquele padre em específico. Não sei se... mas essa igreja que tu dizes oficial, portanto, era afeta, digamos, ao Papa. Exatamente, ao Vaticano. Exatamente, o Vaticano continuava a escolher, era o Vaticano que escolhia diretamente o padre que ia estar na China, e o Vaticano continuava em negociações contínuas com o governo chinês para tentar aumentar o número de Eucaristias, aumentar o número de atividades, se calhar até começar uma catequese, por exemplo, para tentar educar as pessoas na religião cristã, vamos dizer assim. Só que, obviamente, que o governo chinês é muito picuinhas nesse tipo de coisas. Não, diz-me uma coisa... às vezes há estas coisas que a gente ouve, não sabe até que ponto é que tem ou não tem fundamento e por aí fora. Por outro lado, se a gente souber que estas coisas vieram dos morcegos e de não sei de quê, dizem, e essas coisas todas, é verdade que aí também se come um bocadinho assim esquisito e tudo, e não é? Como é que é? Come, senhor padre, sim. Eu estava no norte da China, e o norte da China ainda assim não come coisas muito estranhas. Talvez o mais estranho que eu comi lá foi sapos e rãs estofadas. Isso é bom. Isso é bom para comer as coxas da rã, não é? Sabe a frango, senhor padre. Temos é que ignorar o formato das perninhas quando nos são servidas. No entanto, no sul da China, eles tendem a comer um bocadinho de coisas estranhas. E sim,
comem morcego, é uma iguaria, é uma coisa bastante cara. Daí que eu não acredito, na verdade, que tenha começado através dessa sopa de morcego, porque é uma coisa realmente muito cara, que se come em sítios muito específicos, que não são no centro da cidade, por isso eu acho um pouquinho estranho. E comem insetos também. Eu, quando estive no norte da China, já ali fazer fronteira com a Rússia, é um sítio muito frio. Obviamente que é difícil eles manterem animais e legumes e tudo mais, então eles comem praticamente tudo o que aparece, incluindo assim umas carochas, assim, uns peixarocos assim meio estranhos. Isso aí eu não fui capaz de comer. Era demasiado para mim. Não, mas às vezes, isto é como tu dizes, às vezes é mais uma pessoa. Eu, por exemplo, quando fui à Tailândia, fui também ao mercado e de facto havia lá grilos, grilos mas só que aquilo estava tão estornicadinho, eu provei e de facto aquilo eram bons, era bom, também não sabia mais nada, quer dizer, aquilo estava tudo estornicado, não é? A ideia é essa, eles fritam aquilo de uma maneira muito intensa e aquilo é crocante, parece que está a comer batata frita, é isso que tem que pensar. Olha, o tempo vai passando, como é que te ia dizer? Se calhar, já disseste várias coisas, é muito difícil eu dizer agora assim, afinal, mas dessas coisas todas, houve alguma coisa que te marcou efetivamente pela positiva ou pela negativa? Alguma coisa que realmente foi surpreendente ou porque não estavas à espera? Ou estás a ver a ideia? Agora, se calhar, fazendo uma súmula de tudo isso que tu acabaste de dizer, o que é que para ti, se calhar, foi uma experiência de vida ou traumatizante, para além dos problemas, imagino, esses meses todos estar isolada, com certeza que de facto deve estar a figurar no top, né? No top. Mas além disso... Obviamente, quando eu penso na China, a primeira coisa que me veio à cabeça foi estes meses que eu estive fechada. E nesta altura em que eu já voltei a Portugal e voltei à vida normal, eu estou a tentar olhar para as coisas de uma maneira diferente e tentar encontrar o que é que eu ganhei com a experiência. E a verdade é, eu cumpri o meu objetivo, que era realizar a minha tese de mestrado, e realizei-a com sucesso. E o mais importante é que eu ganhei um monte de amigos, muita experiência. O povo chinês é um povo fantástico, super humilde, super accepting, eles aceitam toda a gente e isso é sem dúvida a parte mais fascinante e a parte mais positiva. Eu fui muito bem recebida, Sr. Padre. Apesar desta situação toda do Covid, eu tive amigos a ir buscar no aeroporto, eu estive sempre com pessoas que me ajudavam em tudo e mais alguma coisa, que me levaram a sítios maravilhosos, a conhecer as suas famílias, que me fizeram sentir um bocadinho em casa quando eu não estava. E isso foi sem dúvida a parte mais fascinante e o que mais marcou. Foi as pessoas que eu conheci lá e o que eu aprendi com elas. Que para mim é o mais importante e é a razão tão grande pela qual eu gosto de conhecer pessoas de outras culturas, porque nós realmente aprendemos muito. E é ótimo para abrir a mente, é ótimo para ter uma perspectiva diferente sobre a vida. E, ao mesmo tempo, a parte negativa, obviamente, que foi este tempo que eu estive fechada. Mas, por outro lado, também oferece uma coisa muito boa, que é uma grande calma. Sim. Exatamente. É uma grande calma agora para lidar com qualquer problema que me surja, porque 7 meses fechada, a bater mal, a escrever a tese, nada se compara a isso. Especialmente em Portugal, que é um país tão calmo. Exatamente. Mas agora... Se eu penso em alguma coisa engraçada, posso-lhe contar uma história. Eu sou estrangeira, não é? Sou muito branca, tenho cabelo liso, então, e olhos grandes e o nariz alto, não é? Então aconteceu-me inúmeras vezes, em qualquer lado, no metro, na rua, na escola, no supermercado, as pessoas virem falar comigo, pedirem para tirar fotografias, estarem nas sobrancelhas para ver se eram verdadeiras, dizer que eu sou muito bonita porque sou muito branca. E era gente de todas as idades. Tínhamos crianças pequenas que ficavam aterrorizadas a olhar para mim, enquanto os pais pediam para eles treinar o inglês comigo. Havia também pessoas idosas que vinham contar que as filhas trabalhavam num país não sei de quê e olhavam para mim e diziam que eu era gorda, porque as pessoas chinesas são muito magrinhas, não é? Eu sou tipicamente portuguesa. Então, isso foi coisas muito engraçadas, experiências interessantíssimas que
que aconteceram e que... Essa coisa que estás a dizer de servir de modelo, já quando fui com um grupo à Índia, aconteceu a mesma coisa, tal como também foi na Tailândia, também um bocado assim. Mas tu há pouco estavas a falar ali uma coisa e eu lembrei-me que tem a ver com o facto de que uma das coisas positivas que tu tinhas encontrado eram essas pessoas, esses teus colegas que te ajudaram imenso neste entrosamento e por aí fora. Agora eu pergunto, uma pergunta difícil se calhar, sentes que esses teus amigos já estavam com o cérebro lavado ou ainda, isto é, eram pessoas que estavam cientes daquilo, porque às vezes uma pessoa está numa situação, fazem uma lavagem ao cérebro de tal ordem que a pessoa pensa que está tudo bem quando não está. Tu sentes que esses teus amigos, mesmo esses vivendo lá, que se apercebiam dessa situação? Isso é uma coisa que, obviamente, e antes de eu ir para a China, eu já questionava muito, porque a maneira como a China me foi apresentada é um país comunista que é mauzinho e se mete na tua vida. Então, obviamente, que à medida que eu ia conhecendo os meus amigos chineses, inicialmente, sem lhes perguntar diretamente, eu ia percebendo, tentando perceber pela maneira como eles falavam, o que é que eles achavam da situação. E o que eu percebi é que as pessoas chinesas confiam mesmo no governo e não é porque elas concordem com o que está a acontecer, mas é porque o governo lhes garante aquilo que elas querem, que é emprego e dinheiro. Então, eu estou no tipo, sim, o nosso governo é um bocadinho estranho. Sim, quando eu vivia em Portugal, a minha vida era muito mais fácil. Mas, aqui na China, com este governo e com este regime, eu tenho emprego, eu tenho um salário alto, eu consigo subir de posição e consigo ter uma vida estável. E também estás na capital. Não terá nada a ver? Olha, quando eu fui à província, a província chamada província de Jilin, que é uma província relativamente mais pobre, já ali a fazer fronteira com a Coreia do Norte, e é um sítio que tem uma comunidade de pessoas coreanas que vive lá. O meu amigo mais próximo, que foi o primeiro que colocou a fotografia quando estava a fazer a publicidade a esta entrevista, ele vive nessa província, é de uma minoria étnica, seria para mim a pessoa que poderia ter mais queixas contra o governo, mas ele é das pessoas que mais aceita o que acontece. Ou seja, obviamente que há críticas e obviamente que as pessoas não estão contentes com algumas situações e quando houve este irromper da pandemia, nos sites chineses nós conseguimos ouvir opiniões muito diferentes, muito diversas, só que a grande maioria não quer saber. E a pequena minoria que quer saber também não tem poder para fazer nada no final ou para alterar a percepção que o resto das pessoas têm relativamente à situação das coisas na China. Se eu acho que eles estão de cérebro lavado, não necessariamente. Se eu acho que a ignorância é uma coisa que eles aceitam propositadamente, sim, acho. É a minha opinião pessoal. Se não se questionar sobre uma coisa, é fácil viver com ela, certo? Se se questionar, as coisas mudam. Ora bem, que tem aqui coisas aqui, que é que tem aqui? Está aqui alguém a falar das carochas, nós sabemos as baratas. Está bem. Isto aqui há muitas coisas, é que de facto eu para estar a seguir-te, só estou eu aqui, e para estar aqui a escolher algum comentário para pôr e essas coisas todas, às vezes nem sempre de facto isso, nem sempre isso é fácil. Não sei, eu até pedi agora de facto, se calhar então, até porque está aqui o Marcelo que nos está a ver em São Paulo, não teve dó das rasinhas, coitadinhas. Na verdade eu tive, mas a questão é, quando eu cheguei à China, os meus amigos chineses, eles são muito bons eles diziam, Carla, tu não és capaz de fazer isto, tu não és capaz de comer aquilo. E quanto mais eles me diziam isso, mais eu lhes queria provar com o meu sangue lusitano de Portugal e deixa capaz de experimentar o que quer que seja. Assim, eu tive pena de comer as rasmas, eu na altura comi com os pauzinhos, pus uma na boca, pus um sorriso na cara e mastiguei, e depois obviamente só não comi quase mais nada. Mas isto fica Está aqui de novo o Paulo, que a Carla voltaria à China sabendo que teria que passar pelo mesmo processo, pela mesma contingência? Acho que sim, Sr. Padre. Porque, obviamente, quando a pandemia
Embaixada de Portugal lá em Pequim, e até a minha universidade perguntou-me se eu queria regressar a Portugal nessa altura, que ainda estavam os aeroportos a funcionar. E obviamente que eu na altura hesitei, mas eu decidi ficar à mesma em Pequim, por 2 motivos. Primeiro, porque para acompanhar as aulas e todo o processo era mais fácil. Se eu fosse a Portugal, ia estar a 8 horas de diferença, o que ia, obviamente, estragar o meu horário e também perturbar os meus pais, que não têm culpa nenhuma de eu ser louca e querer fazer os estudos de mestrado. Em segundo lugar, porque eu sabia desde o início que a pandemia se ia espalhar muito rapidamente e eu não confio muito em Portugal. Então eu fiquei bem. Mais vale ficar aqui por terras chinesas, que as pessoas aqui usam máscara, lavam as mãos, ficam em casa. Então eu acabei por ficar. Assim sendo, sim, acho que mesmo que eu soubesse tanto não que isso ia acontecer, eu teria ficado na China. Se calhar não teria ficado tanto tempo como fiquei dentro do dormitório e teria tentado ir viver fora, como fiz no último mês. E tinha tentado, na verdade, mostrar as minhas vulnerabilidades e pedir ajuda, que foi uma coisa que eu demorei 7 meses a fazer, a pedir ajuda. Por exemplo, tu que escolheste, portanto, na tua área, portanto, as relações internacionais, não é? Se tu, Muito opa, pois tem, é assim, eu até tinha aqui, e isso é um emprego com saída. Se tu tivesse que explicar de uma maneira simples para mim e se calhar para muitos que nos estão aqui a ver, e neste momento são 85 que estão pegados ainda, que é um bom share, até porque há iniciativas do género a decorrer ao mesmo tempo, mas eu estava... se tu tivesse que explicar em linguagem simples o que é isso das relações internacionais, quer dizer, é das relações entre Estados? Eu não percebo, não sei, confesso a mim. Então, relações internacionais é uma área de estudos relativamente nova, por isso é que não é tão conhecida como, por exemplo, médico, ou advogado, ou engenheiro. Mas, basicamente, é um estudo das relações entre os países, em diversos âmbitos. No âmbito político, no âmbito económico, social, filosófico, antropológico e afins. E, a partir daí, já consegue ver com estas palavras todas uma coisa multidisciplinar. Então, se eu tiver que falar em saídas de emprego, relativamente... tem a ver com aquilo que cada indivíduo quer estudar. Ou seja, se for alguém que tem interesse em trabalhar em bancos, é ótimo, faz um curso de Relações Internacionais e rapidamente consegue trabalhar num banco em Portugal ou no estrangeiro. Se for alguém interessado em política, como é o meu caso, faz a licenciatura e tenta fazer o mestrado e doutoramento no país que lhe tem interesse e consegue acabar a dar aulas na universidade, a trabalhar em organizações internacionais como a União Europeia, a Unesco, a NATO e todas essas coisas. Então, basicamente, a minha maneira de dizer o que é que são relações internacionais é a licenciatura que te vai fazer trabalhar fora do teu país de origem. Se tu tiras este curso, não é para ficar em Portugal, é para andar pelo mundo. Qual era o teu sonho? Ai, meu padre, essa é a pergunta mais difícil que me fez até agora. Olha, sonhas? Antes de eu ir para a China, o meu sonho era estudar na China 1 ano, estudar no Japão a seguir 2 anos e ficar pela Ásia. Entretanto, agora, o meu sonho é ser feliz. Eu sei que é muito clichê, mas... Ok, vamos dizer melhor, não vou dar a resposta clichê. O meu sonho é conseguir continuar a estudar, continuar a aprender coisas e continuar a tentar arranjar alguma maneira de deixar uma diferença no mundo. E se isso passar entre eu trabalhar para garantir que Portugal e a China têm boas relações, é isso que eu acabarei por fazer. Eu, de facto, não tenho assim mais nada para perguntar, ou até se calhar teria, mas eu também não sei, confesso, qual é o tempo que esta plataforma me deixa estar aqui sem ir abaixo. E, portanto, eu quero dizer que é com muito orgulho, Carla, e agora estou-te a dizer isto sem ser clichê. Para mim foi, de facto... Eu queria já falar contigo quando estavas na China, porque aí é que dava pica, como se costuma dizer. Porque, não é? Mas era muito complicado, não era? Isso nunca seria possível, não só pelo desfazamento de horas. 9 horas, disseste tu, não foi? Não. 8 horas. É muita hora. Mas
Não só isso, mas, como eu digo, eu nem sei como é que é de explicar. Olha, e agora, entretanto, até já me perdi, mas não faz mal. Mas, pronto, adiante. Era uma ideia que eu tinha aqui na cabeça e, entretanto, com várias coisas e olhar para vários sítios, dá o que dá. Fico logo... mas como eu estava a dizer, para mim foi mesmo um prazer muito grande conhecer-te. Porque, na verdade, não te conhecia. Tu saíste muito melhor do que a encomenda. E eu digo este provérbio, ou este ditado, não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo. Acho que tu eras uma pessoa sensível, já o sabia. Que não sabia, confesso, é que fosses assim, como aqui o pessoal vai dizendo, tão corajosa, inclusivamente várias pessoas, orgulho, diz aqui a Carla Gonçalves que deve ser da tua família, se calhar, ou então é uma amiga, não? Orgulho da minha mulher, deve ser uma amiga, não? Então pronto, é a tua falange, tu trouxeste isso tudo hoje. Sim. E portanto... Na verdade é importante. Eu consegui trazê-la aqui para o nosso encontro para conhecer o Sr. Padre, está a ver? Sim. A tentar okay, pronto, está bem, muito prazer também. E pronto, olhem, eu não sei se algum dos que neste momento nos estão aqui a acompanharem, se alguém quiser fazer de facto, se alguém quiser colocar alguma questão, faltam 5 minutos para a hora. Estivemos aqui a 1 hora, imagina! 1 hora! E aqui com este pessoal todo aqui ao nosso lado, eu só de facto quero dizer muito obrigado. Muito obrigado de coração. Acho que de facto, como certamente deu conta, não se deu por mal emprego o tempo. O tempo passou e muito mais passaria, só que as questões tão diversas que a gente queria apresentar para saber um bocadinho o sentir aqui da Carla faz com que uma pessoa às vezes saltasse por cima das coisas sem as analisar convenientemente, mas obrigado sinceramente a si que está aí desse lado por estar aqui na nossa companhia, pelos seus comentários, pelas suas questões. E, olha, mantenha-se atento, porque eu não vou, de facto, dizer que é todas as semanas, porque, de facto, posso faltar à palavra, mas tal como aconteceu aqui com a Carla, quando for, assim, alguma coisa que eu tenha previsto, eu irei promover o produto, irei promover a entrevista, irei promover o nosso encontro para que ninguém deixe de ir só porque não soube. E, por isso, de facto, era isto que eu lhe queria dizer e além de um obrigado sincero. Para ti, minha querida, foi de facto, oxalá que sejas feliz e oxalá que sonhes mais alto, que tu mereces. Obrigada. Porque quando a gente sonha pequeno, atinge sempre menos do que aquilo que sonha. E por isso, ser feliz, para quem lutou, para quem passou aquilo que tu passaste, acho que merece sonhar bem alto. Porque tens armas para ir mais longe. Obrigado, Sr. Padre. Não é para chorar agora poupa-me. Estou-te a dizer isto de coração, não é? Estou-te a dizer isto de coração. É mesmo que eu te digo, pá, tive mesmo muito prazer em te conhecer, porque não te conhecia ainda tão bem. Agora já te conheço um pouquinho melhor. Para ti, Carla, para os amigos da Carla, para os nossos telespectadores que estão aqui na nossa companhia, para aqueles que interagiram connosco. Isto sem vocês aí não tem piada nenhuma, já sabem disso. E por isso, voltem sempre. Obrigado, Carla. Boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite para todos. Obrigada.